Existe um segredo sobre o Natal, que foi deliberadamente escondido de você durante toda a sua vida, e quando você descobrir a verdade nos próximos minutos, tudo vai fazer sentido. Todas aquelas sensações estranhas que você sempre teve nessa época do ano, aquela inquietação inexplicável enquanto todos ao seu redor celebravam, aquele incômodo que você nunca conseguiu nomear, finalmente vai ter uma explicação. E me diga uma coisa agora, de onde você está me assistindo neste exato momento? Você está sozinho no seu quarto refletindo sobre a vida, ou está com a família fingindo que tudo está bem, enquanto algo dentro de você grita que alguma coisa não fecha nessa história toda? Escreva a sua cidade nos comentários, porque o que vou revelar agora vai conectar milhões de pessoas que sentem exatamente o mesmo que você. Olha, eu preciso que você preste muita atenção no que vou falar agora, porque isso vai mudar completamente a forma como você enxerga a data mais celebrada do mundo inteiro. Você sabia que tudo o que te ensinaram sobre o Natal é uma mentira cuidadosamente construída ao longo de séculos? E não estou falando de Papai Noel ou renas voadoras, isso é óbvio. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que mexe com as raízes da sua fé, com aquilo que você acredita ser sagrado. A verdade é que o dia 25 de dezembro não tem absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. E as tradições que você repete todos os anos, a árvore, as guirlandas, as velas, os presentes, tudo isso vem de rituais pagãos que a igreja simplesmente adotou e disfarçou com uma roupagem cristã. Vou te provar isso agora, e você vai ficar com a mente explodindo. Primeiro, vamos aos fatos históricos que ninguém te conta. A Bíblia em nenhum momento menciona a data exata do nascimento de Jesus. Nenhuma passagem, nenhum versículo, absolutamente nada indica que ele nasceu em dezembro. Na verdade, quando você analisa as Escrituras com atenção, percebe que é impossível que o nascimento tenha acontecido nessa época do ano. Lucas 2, versículo 8, diz claramente que havia pastores no campo vigiando seus rebanhos durante a noite, e qualquer pessoa que conhece minimamente o clima de Israel sabe que em dezembro faz frio demais para que pastores fiquem ao ar livre com seus rebanhos à noite. Isso simplesmente não acontecia. Os animais eram recolhidos para abrigos cobertos. O mais provável, segundo estudiosos sérios da Bíblia, é que Jesus tenha nascido no outono, provavelmente em setembro ou outubro, durante a festa dos tabernáculos. Então, por que raios todo mundo celebra em 25 de dezembro? Aqui é onde a história fica realmente sombria. Nessa data, muito antes de Cristo nascer, os romanos celebravam a Saturnália, uma festa dedicada ao deus Saturno que durava uma semana inteira e era marcada por excessos de todos os tipos, bebedeiras, orgias, inversão de papéis sociais, onde escravos mandavam nos senhores. Era basicamente o caos ritualizado. E no mesmo dia 25 de dezembro, também era celebrado o nascimento do Sol Invicto, o Natalis Solis Invicti, uma divindade solar adorada pelos romanos que representava o Sol que voltava a ganhar força após o solstício de inverno. Você está entendendo o que isso significa? A data que você celebra como o nascimento do Salvador é, na verdade, o aniversário de um deus pagão relacionado ao Sol. E se você acha que é coincidência, espera que tem muito mais. No século IV, quando o imperador Constantino supostamente converteu o Império Romano ao cristianismo, a igreja enfrentou um problema gigantesco: como fazer os pagãos abandonarem suas festas e rituais que eram a base da cultura deles há séculos. A solução foi genial e ao mesmo tempo assustadora. Em vez de combater essas práticas, a igreja simplesmente as absorveu e deu novos nomes cristãos a elas. Foi uma estratégia de marketing religioso, uma fusão calculada entre o paganismo e o cristianismo. O Papa Júlio I, em 350 d.C., oficialmente declarou 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, não porque havia qualquer evidência bíblica ou histórica, mas sim para substituir as festas pagãs que aconteciam nessa data. Agora presta atenção nesse detalhe, porque aqui a coisa fica ainda mais perturbadora. Cada símbolo natalino que você conhece tem uma origem pagã específica. A árvore de Natal, por exemplo, vem de rituais germânicos e celtas,
onde as pessoas cultuavam árvores como símbolos de fertilidade e vida eterna, eles decoravam pinheiros durante o solstício de inverno, acreditando que isso traria a proteção dos espíritos malignos e garantiria o retorno da primavera. Os druidas cortavam ramos de árvores sempre verdes e os colocavam dentro de suas casas como forma de dar abrigo aos espíritos da floresta durante o inverno rigoroso. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com Jesus Cristo ou com o cristianismo bíblico. E sabe o que é mais chocante? A própria Bíblia condena explicitamente essa prática. Jeremias capítulo 10, versículos 2 a 4, diz textualmente: Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, ainda que as nações se espantem com eles. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Está literalmente descrevendo a tradição da árvore de Natal e dizendo para não fazer isso. Mas mesmo assim, milhões de cristãos colocam árvores dentro de suas casas todos os anos achando que estão honrando a Deus. E se você está gostando dessa investigação profunda, desse mergulho nas verdades escondidas, então você precisa se inscrever neste canal agora, porque aqui nós não temos medo de questionar tradições, de buscar a verdade mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela vai contra tudo que te ensinaram. E você não vai encontrar esse tipo de conteúdo em nenhum outro lugar. Então clica naquele botão vermelho, porque ainda tem muito mais revelações perturbadoras chegando. Vamos falar agora sobre Papai Noel, porque essa figura é muito mais sinistra do que você imagina. A versão moderna do Bom Velhinho foi criada pela Coca-Cola em 1931 como uma estratégia publicitária, mas a origem do personagem é muito mais antiga e muito mais obscura. Papai Noel é uma adaptação de São Nicolau, que por sua vez é uma cristianização de várias figuras pagãs europeias, incluindo Odin, o deus nórdico que cavalgava pelos céus durante o inverno em um cavalo de 8 patas. Note a semelhança com as 8 renas. Na tradição germânica, Odin descia pelas chaminés para deixar presentes, exatamente como o Papai Noel faz, e crianças deixavam botas cheias de cenouras, feno e açúcar perto da lareira para alimentar o cavalo de Odin, que depois as recompensava com presentes e doces. Mas aqui está o detalhe que vai te fazer engasgar. Papai Noel tem atributos que só Deus deveria ter. Ele é onisciente porque sabe se você foi bonzinho ou mal comportado o ano inteiro. Ele é onipresente porque visita todas as casas do mundo em uma única noite. E ele é eterno porque nunca envelhece e nunca morre. Estamos literalmente ensinando nossas crianças a adorarem uma figura que tem atributos divinos, desviando a atenção delas de Jesus Cristo e colocando no lugar um ídolo comercial vestido de vermelho. E o mais triste é que quando a criança descobre que Papai Noel não existe, muitas vezes ela começa a questionar se Jesus também não é apenas mais uma história inventada pelos adultos. Agora deixa eu te mostrar algo que vai te deixar com os pelos arrepiados. Você já reparou que durante o Natal as pessoas gastam fortunas com presentes, decorações, comidas especiais, festas elaboradas, mas não dedicam nem 5 minutos para refletir sobre o verdadeiro significado da data? É tudo sobre consumo desenfreado, sobre aparências, sobre mostrar nas redes sociais o quanto sua ceia está bonita e quanto seus filhos ganharam de presente. O sistema capitalista transformou o que deveria ser um momento de reflexão espiritual em uma orgia consumista, onde as pessoas se endividam e se estressam, tentando alcançar um padrão impossível de felicidade fabricada. E no final, todo mundo está exausto, endividado e infeliz, mas continua repetindo o ciclo ano após ano como zumbis programados. E tem mais, muito mais. As canções de Natal que você canta inocentemente estão cheias de simbolismo pagão e oculto. Jingle Bells não tem absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus. Foi escrita para celebrar corridas de trenó. Noite Feliz, apesar da melodia bonita, romantiza uma noite de inverno europeia que nada tem a ver com o contexto histórico real do nascimento de Cristo em um estábulo no Oriente Médio. E quando você realmente presta atenção nas letras,
percebe que a maioria das músicas natalinas foca em neve, presentes, família reunida, mas raramente menciona Jesus de forma significativa. Vou te contar agora sobre outro aspecto perturbador que poucos percebem. O espírito natalino, que todos falam, aquela sensação mágica de bondade e generosidade que supostamente toma conta das pessoas em dezembro, é extremamente temporário e superficial. As mesmas pessoas que doam brinquedos e roupas no Natal ignoram completamente os necessitados durante os outros 11 meses do ano. É como se a caridade fosse uma obrigação sazonal, um ritual social que precisa ser cumprido para manter as aparências, mas que não representa uma verdadeira transformação no coração das pessoas. Jesus ensinou que deveríamos amar e servir ao próximo todos os dias do ano, não apenas durante uma temporada comercial específica. E sabe o que é ainda mais perturbador? A forma como o Natal divide as famílias e cria sofrimento para milhões de pessoas. Quantas famílias se destroem durante as ceias de Natal por causa de discussões bobas, brigas antigas que ressurgem, expectativas frustradas e comparações dolorosas? Quantas pessoas entram em depressão profunda durante dezembro porque não têm família para celebrar, porque perderam entes queridos, porque não têm dinheiro para comprar presentes e se sentem excluídas dessa festa obrigatória? O Natal se tornou uma data excludente que evidencia ainda mais as desigualdades sociais e o vazio existencial de uma sociedade que perdeu completamente o rumo. Agora presta atenção nessa conexão que vai explodir sua cabeça. A data de 25 de dezembro está intimamente ligada ao solstício de inverno, que acontece entre 21 e 23 de dezembro no hemisfério norte. Civilizações antigas como os babilônios, persas, egípcios e romanos celebravam o renascimento do sol nessa época, porque os dias começavam a ficar mais longos novamente após o período mais escuro do ano. Na Babilônia, era celebrado o nascimento de Tamuz, filho da rainha dos céus, Semíramis, que segundo a mitologia foi concebido de forma sobrenatural. Esse mito foi copiado e adaptado por várias culturas, incluindo o culto a Ísis e Horus no Egito, e Mitra na Pérsia. Todas essas divindades tinham histórias de nascimento virginal e eram celebradas em 25 de dezembro. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Quando a Igreja Católica estabeleceu o Natal em 25 de dezembro, ela não estava apenas escolhendo uma data aleatória, estava deliberadamente sobrepondo a celebração cristã sobre festividades pagãs já existentes. Foi uma estratégia política e religiosa para facilitar a conversão dos pagãos ao cristianismo. Mas ao fazer isso, ela contaminou a fé cristã com elementos pagãos que nunca deveriam ter sido incorporados. Foi um sincretismo religioso, uma mistura entre verdade e mentira, entre luz e trevas, e essa mistura permanece até hoje, enganando bilhões de pessoas que acreditam estar honrando a Deus, quando na verdade estão perpetuando tradições de origem pagã. Deixa eu te mostrar algo que vai te fazer questionar tudo. No livro de Apocalipse, capítulo 18, quando descreve a queda de Babilônia, o sistema religioso corrupto dos últimos dias, diz que ela enganou todas as nações com suas feitiçarias. Babilônia representa um sistema religioso que mistura verdade com erro, que mantém as aparências de piedade, mas nega o poder genuíno de Deus, que coloca tradições humanas acima dos mandamentos divinos. E o Natal é um exemplo perfeito disso. Uma tradição completamente humana, sem base bíblica, cheia de elementos pagãos, mas que é defendida com unhas e dentes por pessoas que se consideram cristãs devotas. E aqui está uma verdade que vai doer, mas que você precisa ouvir. Quando você questiona o Natal, quando você decide não celebrá-lo por convicção bíblica, você é rotulado como radical, como extremista, como alguém que está roubando a alegria das crianças e destruindo tradições familiares. As pessoas reagem com raiva e incredulidade porque o Natal se tornou um ídolo cultural tão poderoso que questioná-lo é visto como um ataque à própria identidade delas. Mas se algo não está baseado na verdade, se algo tem raízes pagãs e foi criado por conveniência política e não por revelação divina, então não deveria importar o quanto é popular ou tradição.
deveria ser rejeitado por quem realmente busca agradar a Deus acima de tudo. Vou te contar agora sobre um aspecto que poucos percebem, mas que é absolutamente central. Deus ordenou na Bíblia festas específicas que deveriam ser guardadas, festas que apontavam profeticamente para o plano de salvação e para o ministério do Messias. Páscoa, Pentecostes, Festa dos Tabernáculos, Dia da Expiação, essas são as festas bíblicas ordenadas pelo próprio Deus, mas a maioria dos cristãos as ignora completamente e, em vez disso, celebra festas criadas pela tradição humana, como o Natal e a Páscoa comercial, com coelhos e ovos de chocolate. É uma inversão completa de prioridades. Rejeitamos o que Deus mandou e abraçamos o que os homens inventaram. E se você está chocado com essas revelações, se está sentindo que o chão está desaparecendo debaixo dos seus pés, então você precisa continuar inscrito neste canal, porque vamos continuar investigando verdades profundas que vão libertar você das mentiras religiosas que aprisionam milhões de pessoas. E eu prometo que cada vídeo vai te dar ferramentas para entender sua fé de uma forma mais genuína e baseada na verdade bíblica e não em tradições vazias. Agora vamos falar sobre o lado psicológico de tudo isso, porque é aqui que fica realmente assustador. O Natal cria uma programação mental coletiva onde todo mundo é obrigado a se sentir feliz e grato durante dezembro, mesmo que a vida da pessoa esteja um caos. É uma felicidade forçada, uma alegria artificial que mascara a realidade dolorosa de milhões de pessoas que estão deprimidas, solitárias, falidas, doentes. E o pior é que durante essa época, as taxas de suicídio aumentam drasticamente, porque pessoas que já estão em sofrimento se sentem ainda mais excluídas e inadequadas ao verem todo mundo ao redor celebrando algo que para elas não faz o menor sentido. O Natal se tornou uma prisão emocional, onde você é obrigado a fingir que está tudo bem se não é visto como o Grinch que odeia a alegria alheia. E tem outro detalhe macabro que quase ninguém menciona. Durante a época de Natal, o tráfico humano e a exploração de crianças aumentam significativamente, porque os criminosos aproveitam o caos das festas, o aumento do consumo de álcool, as viagens e o afrouxamento da vigilância para cometer seus crimes hediondos. Enquanto as pessoas estão distraídas com suas comemorações superficiais, crianças estão sendo sequestradas e vendidas para redes de exploração. É um contraste brutal e perturbador, a data que supostamente celebra o nascimento de Jesus, que amava as crianças e disse que o reino dos céus pertence a elas, se tornou um período de pico para crimes contra menores. Vou te contar agora sobre uma descoberta histórica que muda tudo. Historiadores sérios já provaram que a data de 25 de dezembro foi escolhida estrategicamente, porque era impossível competir com as festas pagãs que já existiam. Então a igreja decidiu: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Foi uma decisão política, não espiritual. Foi uma concessão ao mundo, não obediência a Deus. E essa concessão abriu as portas para incontáveis outras misturas entre o sagrado e o profano que caracterizam o cristianismo moderno. Hoje temos igrejas que parecem shows seculares, pregadores que parecem motivadores corporativos e cristãos que vivem exatamente como o mundo vive, mas se consideram salvos porque vão à igreja todo sábado e cantam músicas gospel. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Milhões de pessoas passam a vida inteira celebrando o Natal, achando que estão honrando a Jesus, quando na verdade estão honrando tradições pagãs disfarçadas de cristianismo. Estão servindo a um sistema religioso corrupto que há séculos tem desviado a humanidade da verdade genuína das Escrituras. E quando você tenta mostrar essas verdades para alguém, na maioria das vezes, a pessoa reage com raiva, porque a verdade dói, porque ela obriga você a questionar tudo o que você sempre acreditou, porque ela te coloca diante de uma escolha difícil entre seguir a tradição familiar e cultural ou seguir a verdade bíblica, mesmo que isso te coloque em conflito com todos ao seu redor. Aqui está uma pergunta que você precisa se fazer com total honestidade. Se Jesus voltasse hoje e visse como os cristãos celebram o suposto aniversário dele, ele ficaria feliz ou entristecido?
Ele veria pessoas gastando fortunas em presentes supérfluos, enquanto milhões passam fome. Ele veria famílias brigando por causa de heranças e presentes. Ele veria igrejas vazias no restante do ano, mas lotadas em 24 de dezembro, com pessoas que só aparecem por tradição. Ele veria a completa comercialização e paganização de algo que deveria ser sagrado. Você realmente acha que Jesus aprovaria isso? Ou ele faria como fez no templo, quando expulsou os cambistas, derrubando as mesas e dizendo que transformaram a casa do Pai em covil de ladrões? A verdade é que Jesus nunca pediu para celebrarmos seu nascimento. Ele pediu para celebrarmos sua morte e ressurreição através da ceia do Senhor. Ele disse: "Fazei isso em memória de mim quando instituiu a ceia, não quando nasceu." Paulo escreveu em 1 Coríntios 11:26 que toda vez que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. A ênfase do Novo Testamento está na morte expiatória de Cristo, no sacrifício que nos redimiu, não no nascimento dele. Mas a tradição humana inverteu as prioridades e transformou o nascimento numa festa gigantesca, cheia de excessos, enquanto trata a morte e ressurreição de forma muito mais discreta. E agora vou te revelar algo que vai conectar todos os pontos. O sistema de Babilônia, que começou literalmente na antiga Babilônia com Nimrod e Semíramis, foi espalhado pelo mundo através das migrações de povos e está presente até hoje em praticamente todas as religiões e tradições do mundo, incluindo no cristianismo através de práticas como o Natal. É um sistema de falsificação espiritual que imita a verdade, mas distorce elementos essenciais para enganar as pessoas e afastá-las do verdadeiro Deus. E esse sistema será destruído completamente quando Jesus voltar e estabelecer seu reino de verdade e justiça. Mas até lá ele continuará enganando bilhões de pessoas que preferem a tradição confortável à verdade desconfortável. Você consegue sentir a tensão desse momento? Você está diante de uma encruzilhada espiritual agora mesmo. Você pode escolher continuar celebrando o Natal como sempre fez, ignorando tudo o que acabou de descobrir, mantendo a paz familiar e social, evitando conflitos e julgamentos. Ou você pode escolher a verdade, mesmo que ela seja inconveniente, mesmo que ela te separe de tradições que você ama, mesmo que ela te coloque em conflito com pessoas que você ama. Não é uma decisão fácil, e eu não vou julgar você independente do que escolher. Mas o que você não pode fazer é fingir que não sabe, porque agora você sabe, a verdade foi revelada e você é responsável por ela. Deixa eu te contar algo que poucos percebem, mas que é crucial. Quando você se aprofunda nas raízes do Natal e descobre toda essa conexão com o paganismo, você começa a perceber um padrão que se repete em muitas outras tradições cristãs. Páscoa com coelhos e ovos, que são símbolos de fertilidade da deusa Ishtar. Halloween, que é a cristianização do Samhain celta, até mesmo práticas como orar para santos, que é uma cristianização da oração aos deuses menores do panteão romano. O cristianismo moderno está completamente infiltrado por práticas pagãs que foram simplesmente rebatizadas com nomes cristãos, mas que mantêm a essência espiritual pagã intacta. E você sabe o que isso significa? Significa que bilhões de pessoas que se consideram cristãs estão, na verdade, praticando uma forma de paganismo disfarçado. Elas não sabem disso. Foram enganadas por tradições passadas de geração em geração, mas a ignorância não muda a realidade. Deus disse ao profeta Oséias que seu povo estava sendo destruído por falta de conhecimento, e isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Pessoas sinceras que amam a Deus, mas que estão presas em tradições que na verdade ofendem a Deus porque misturam o santo com o profano, a verdade com a mentira. Agora quero que você pense em todas as memórias de Natal que você tem, todas as tradições familiares, todas as vezes que você montou a árvore, deixou leite e biscoitos para o Papai Noel, abriu presentes na manhã de 25 de dezembro, cantou músicas natalinas ao redor da árvore enfeitada. Todas essas memórias que são preciosas para você estão fundamentadas numa mentira. E isso não significa que o amor da sua família não era real ou que os momentos felizes não aconteceram, mas significa
que você estava celebrando algo que não tinha nada a ver com Jesus Cristo, apesar de usar o nome dele como justificativa. E aqui está a pergunta que não quer calar. Se você descobrisse que está fazendo algo que desagrada a Deus, mesmo que seja algo que todo mundo faz e considera normal, você teria coragem de parar? Você teria a convicção de ir contra a corrente, de ser visto como diferente, de explicar para seus filhos por que sua família não vai mais celebrar o Natal? Porque é isso que a verdade exige de você. Não conformismo com o mundo, mas transformação pela renovação da mente para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A realidade é que o Natal se tornou um dos maiores ídolos da sociedade moderna. Um ídolo tão poderoso que até mesmo ateus e agnósticos o celebram porque ele transcendeu a religião e se tornou um fenômeno cultural global. E quando algo se torna tão aceito universalmente, você precisa questionar por que até Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros se disfarçam de ministros da justiça. O inimigo das nossas almas não precisa fazer você adorar demônios abertamente se ele conseguir fazer você adorar ídolos disfarçados de cristianismo enquanto você acha que está servindo a Deus. Então agora, você sabe a verdade sobre o lado sombrio do Natal. Você conhece as origens pagãs, o sincretismo religioso, a manipulação histórica, o consumismo desenfreado, a programação psicológica coletiva. Tudo isso está diante de você de forma clara e irrefutável. A pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Você vai enterrá-la no fundo da mente e continuar vivendo como se nada tivesse mudado? Ou você vai ter a coragem de buscar mais verdade, de questionar outras tradições, de voltar às Escrituras e construir sua fé sobre a rocha sólida da Palavra de Deus e não sobre as areias movediças das tradições humanas? E você, depois de tudo que descobriu aqui, ainda acredita que o Natal é realmente sobre Jesus Cristo? Escreva nos comentários: eu quero viver na verdade. Se você está disposto a questionar tudo que te ensinaram e buscar uma fé genuína baseada nas Escrituras, porque essa declaração vai atrair outras pessoas que também estão despertas e juntos podemos formar uma comunidade de buscadores da verdade que não tem medo de ir contra o sistema religioso corrupto que domina o mundo. Então não saia daqui sem deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ver essa verdade, porque a hora é agora e cada pessoa que desperta faz diferença na batalha espiritual que está acontecendo neste exato momento.